começamos mais uma edição do O Produtor Quer Saber. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o programa Inovação Sindical. Para nos ajudar nessa tarefa estão aqui Claudinei Rigonato, superintendente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, e Evandson de Deus, assessor sindical da CNA. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, bom dia. Bom dia. Primeiramente, Claudinei Rigonato, vou começar com você. Uma das prioridades da CNA e do Senar é fortalecer o sistema sindical. Por isso que o programa foi criado? Exatamente. A diretoria da CNA tem procurado ajudar tanto as federações como os sindicatos no seu desenvolvimento, na sua evolução. Então, nesse sentido é que foi criado essa estrutura. A gente já tinha um programa anterior, denominado Sindicato Forte, e esse programa já tinha algumas ferramentas, já trabalha com algumas ferramentas de auxílio no planejamento e na gestão do sindicato rural. Porém, precisava de algo mais e a diretoria achou por bem formar um grupo de trabalho aí para poder estudar esse algo mais, que é o programa Inovação Sindical. Evandson de Deus, como funciona a gestão desse projeto? Existe um grupo de trabalho, reuniões? A CNA, quando encampou esse programa, ela pensou em trazer pessoas que tivessem experiência já na gestão de lideranças no sistema sindical. Então a gente reuniu profissionais de estados diferentes que tinham experiência direto com a base. Então a gente convidou o Claudinei Rigonato, que já está há um bom tempo já no sistema, tem uma experiência boa no estado de Goiás, e outros estados também vieram a compor essa equipe. Então a gente criou um grupo de trabalho com a intenção de experimentar tudo o que pudesse ser inovador para o campo e para o sistema sindical, para desenvolver isso, trazer novas experiências e coisas que já eram testadas e que tinham sucesso no estado. Então criou-se um grupo aí com Goiás, Minas, Bahia, Mato Grosso do Sul. Então as federações também têm contribuído e a gente reúne constantemente todos os membros e o pessoal envolvido nos departamentos sindicais das federações para contribuírem com esse trabalho que a gente faz aqui na CNA para desenvolver esse programa Inovação Sindical. Rigonato, quais são os principais temas debatidos, então, no âmbito do programa? A base principal, vamos dizer assim, os pilares do programa é o desenvolvimento das nossas entidades, Marcelo. A ideia da CNA é trabalhar num processo de evolução, assim, de todos os estados, de todos os sindicatos rurais. A gente sabe que tem uma diversidade muito grande de atendimentos, de resultados, vamos dizer assim, nas diversas regiões do país. Então, a oportunidade que a CNA está dando para as federações e sindicatos é se estruturarem para poder fazer esse contato mais direto com o produtor, atrair o produtor e atender, de fato, aos objetivos do sindicato e da federação. Então, a base principal do programa é esse, as ferramentas necessárias para que as federações e os sindicatos possam cumprir o seu papel como entidade e, mais do que isso, atender a nossa base, atender o nosso produtor rural. É nesse aspecto que a gente está trabalhando, né? Então, nesse sentido, existem algumas ferramentas, como foi falado, o próprio Sindicato Forte, que é uma ferramenta onde é feito um trabalho de avaliação, é um retrato que é tirado daquele sindicato de toda a sua estrutura, desde a organização legal, a atuação do sindicato, a prestação de serviço dele, a gestão do sindicato, enfim, todos os aspectos que envolvem a atividade sindical. E essa avaliação depois ela vai ajudar a diretoria do sindicato a se preparar, a se programar e a inovar, a partir para novas atividades, a regularizar algumas coisas que não estavam muito bem, talvez, alinhadas, né? Ajuda, inclusive, a orientar a diretoria no seu dia a dia, nas suas reuniões, nas assembleias, na atuação do Conselho Fiscal. Enfim, é uma ferramenta completa que dá esse suporte. A partir dos dados que a gente coleta nesse trabalho do Sindicato Forte, nesse que é chamado IDS, que são indicadores do desenvolvimento sindical, se você for analisar, basicamente o IDS é como se fosse um IDH. Ele tem um índice de desenvolvimento e a partir desse índice, o município, o sindicato, ele vai poder também se situar em relação aos outros municípios da sua região, do seu estado, e poder propor as melhorias. Bom, que melhorias são essas?
aí é que entra um outro pacote que está sendo trabalhado pelo Programa de Inovação Sindical. São uma série de outras ferramentas para ajudar na gestão do dia a dia do sindicato rural, quer seja na área cadastral, na própria eleição sindical, que é um programa que o Evandro sabe muito bem, na questão da regularidade do sindicato, da federação, perante as instituições constituídas aí, o Ministério do Trabalho, né, que é um assunto muito importante. O sindicato precisa estar regularizado para ser reconhecido como entidade representativa da classe. E aí tem outras ferramentas que a gente está desenvolvendo, né, como, por exemplo, uma escola de gestão sindical coordenada pela CNA para dar suporte às federações e aos sindicatos na evolução daquilo que é necessário, na formação de lideranças, no desenvolvimento de novas atividades a serem implantadas no sindicato rural, ou seja, novos serviços, novas ações que podem ser colocadas lá para atender o produtor rural. Além de todo um suporte, vamos dizer assim, de manuais, de orientações, e nós estamos também coletando as principais atividades que são desenvolvidas em cada estado, em cada município, ou seja, os casos de sucesso, as experiências exitosas que acontecem, para a gente poder fazer uma disseminação desse trabalho no Brasil todo e, quem sabe, servir de exemplo, de oportunidade para que o sindicato possa implantar um novo serviço que já está dando certo em algum outro lugar do Brasil. Então, é uma riqueza muito grande de informações que vai possibilitar essa unidade, né? Uma unidade de atendimento, uma unidade, uma evolução contínua aí de norte a sul do Brasil. O Rigonato já falou sobre a questão do índice de desenvolvimento sindical, mas eu gostaria de ouvir de você, Evandro, justamente a importância desse índice, né? O que isso serve de uma referência para poder aplicar as melhorias com a inovação sindical? Com toda certeza, Marcelo. O índice de desenvolvimento sindical, ele acompanha justamente a questão dessa evolução sindical do sistema em atender o produtor rural. Porque hoje o cenário da agricultura, do agro, ele tem se mostrado com novas características para o Brasil de um modo geral e para a nossa sociedade. Então, dentro do nosso sistema sindical, que a gente está falando de representação da categoria econômica dos produtores rurais, a gente tem essa preocupação de sistema de ter pessoas qualificadas e com perfil, a identidade do produtor rural. Então, o IDS ele é uma ferramenta extremamente importante para dar justamente esse suporte, essa avaliação, é uma forma de... tem um questionário? Tem um questionário? Exatamente. Como é que funciona na prática? É um questionário, são questões que avaliam desde a questão legal do sindicato, toda a questão fiscal e também a questão interpessoal do dirigente sindical, da diretoria, vai pela prestação de serviço do sindicato. E esse programa de inovação sindical, ele vem justamente agregar valor nesse sentido. Porque se a nossa agricultura ela é expansiva e ela está sendo feita com toda a qualidade, toda a tecnologia, a gente tem que buscar essas informações, as melhores experiências que a gente tem em outro estado e trazer isso. Então, esse programa, esse IDS, é uma forma de dar um indicador do onde a gente precisa melhorar e onde que a gente está bem e que a gente pode distribuir essa informação para outros sindicatos. Então, a gente sabe que os nossos produtores, eles são fomentadores de experiências boas. Então, muitas vezes, o que se produz no sul é diferente do que se produz no norte. Mas tem algumas atividades que podem ser incrementadas, podem ser atualizadas, modificadas, para atingir um objetivo comum, que é atender o produtor rural com qualidade, ter pessoas qualificadas dentro do sistema CNA para atender esses produtores que vão fazer, que estão no agronegócio, tanto interno como externo. Então, a gente está falando de qualificação sindical do Brasil e do Brasil para o mundo. Então, esse é uma das premissas desse projeto, né? O IDS... tem que ter resultado. Exatamente. O IDS ele foi configurado para tirar um retrato do sindicato, naquele momento, naquela situação. Então, como que funciona, basicamente? Um consultor, né, que no caso do Senar, que coordena esse programa em nível nacional, o Sindicato Forte, juntamente com alguém da federação, vai ao Sindicato Rural, faz aquela visita, reúne naquele momento a diretoria do sindicato e os colaboradores, os funcionários, as pessoas que fazem o sindicato funcionar
e aí é aplicado um questionário, como você perguntou, de aproximadamente 180 questões. Então, para cada item, a diretoria e os colaboradores fazem uma avaliação da execução ou não daquela pergunta, né, daquele item. Quando a gente imaginou o IDS, assim como é o IDH também, a gente imaginou um sindicato ideal, um sindicato perfeito. Qual que é esse sindicato ideal? Ele cumpre todos aqueles itens, os mais de 180 itens que fazem parte do questionário. E a partir dessa coleta toda, sai, vamos dizer assim, um indicador, que na verdade o mais importante não é nem o número, o resultado ali. Aquilo vai servir de uma referência para que o sindicato possa evoluir. Mas sai um índice, né? O índice na área de atuação, um índice na área de prestação de serviços, um índice na área da parte legal, enfim. Então, isso tudo no final sai um indicador e vai possibilitar com que a federação possa ver as principais demandas, as principais carências para poder atuar exatamente naquilo. Tal região tem uma dificuldade na parte de gestão, então nós vamos preparar algum treinamento, algum curso para aqueles dirigentes, para aqueles funcionários, para melhorar aquele indicador, melhorar a atuação do sindicato rural. Então, basicamente é isso. E a gente, inclusive, esse ano estamos revendo esses indicadores, né? Estamos, inclusive, nessa semana reunidos e trocando ideias com o Brasil todo aí para a gente poder montar um novo modelo de sindicato ideal para poder ser a referência desse trabalho. Ok. Claudinei Rigonato, superintendente da FAEG, e Evanilson de Deus, assessor sindical da CNA, eles vão continuar aqui com a gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.